vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artista veneziano Tiziano. Tiziano Vecellio, ele nasceu numa cidade italiana chamada Pieve de Cadore. A data do nascimento dele ainda é contraditória, mas pra frente um pouquinho eu vou comentar sobre as possíveis datas de nascimento de Tiziano. Ele era cidadão da República de Veneza e um importante expoente da escola veneziana, talvez o principal representante do estilo veneziano de pintura. Tiziano ficou conhecido como um artista inovador, multifacetado, e ao lado de Giorgione, ele ganhou um espaço principalmente como mestre do tonalismo. E ele foi um dos poucos pintores que teve uma empresa real, empreendedora, além de praticar o ofício da pintura. Lembrando que o termo empreendedor eu estou sendo aqui bem anacrônica, mas só para vocês entenderem um pouco. E ele teve uma oficina ao qual ele trabalhou e também se relacionou com grandes poderosos da época. Então a influência dele, o trabalho dele não se prendeu apenas a Veneza. Não é à toa que ele ficou ainda vivo conhecido por toda a Itália. A renovação da arte de Tiziano era diferente, porque a primazia dele era diferente. Ele não se colocava, ou melhor, a prioridade da pintura dele não era o desenho, como Leonardo, Michelangelo, que estava ali no mesmo período que ele. O mais interessante na sua arte para ele era a cor. A cor era algo fundamental nas suas pinturas. A concordância entre as diferentes zonas cromáticas, cores, ou melhor, tons de cores frios e quentes, e o uso hábil da luz, das unidades e as cenas representadas eram quesitos importantes e características principais das suas pinturas. Ele utilizou o poder expressivo da cor material e da ação, principalmente na parte em que ele estava na plena maturidade da sua obra, e ele abandonou então a espacialidade e o equilíbrio das pinturas, para poder dar um caráter mais diferente à sua pintura, principalmente assumindo o dinamismo do maneirismo. Então, no início da sua pintura, ele tinha uma característica que era respeitar as cores e o formalismo do Renascimento italiano privilegiava mais o que? A forma, como eu disse. E ele, em certa parte da sua obra, ele abandona isso e começa a privilegiar mais a cor e a trazer um estilo mais maneirista, ganhando então mais liberdade nas variações cromáticas em que a cor se reproduzia. A família de Tiziano, agora voltando para questões mais biográficas, trabalhava na cidade fronteiriça entre a Sereníssima República de Veneza e as possessões imperiais, a serviço da grande e poderosa família Vecellio, que era uma família conhecida dedicada a gerações de administração local. Então a família dele estava ligada a essa família, no sistema de uma espécie de vassalagem, e essa família também era conhecida por financiar artistas e se importar com questões da arte local. Seu pai, Gregório, ele era conselheiro e capitão, e Tiziano era um dos 5 filhos dele. A sua mãe morreu muito jovem e Tiziano foi então levado de volta para a casa de um de seus tios para ser criado. Apesar da riqueza de fontes em relação à vida de Tiziano, a questão da data de nascimento ainda é algo muito contraditório e debatido. A essa hora você vai se perguntar: mas que diferença faz saber quando ele nasceu? Isso não é importante, o interessante é saber a sua pintura e tudo. Enfim, é importante sim saber quando os artistas nasceram e morreram. Por quê? Para determinar quando eles estavam produzindo as suas pinturas. Porque é muito comum, até hoje, em todos os momentos da história, que as pessoas atribuam obras a artistas famosos, não só às vezes sem querer, mas muitas vezes para poder obter lucro sobre essa pintura. Então, às vezes uma pintura que é de um cara desconhecido, eles vão lá e escrevem Tiziano, e automaticamente essa pintura passa a valer milhões. Então, datar a vida do artista, quando ele nasceu, quando encerra a sua vida, é importante não só para poder estudar, mas determinar o que é do artista, mas também para evitar esse tipo de crime. É importante também datar a vida do artista para a gente saber quando ele começa a desenvolver seu próprio estilo, saiu daquilo que a gente chama de fase inicial, de pupilo, a finalmente começar a desenvolver a própria arte. Então, saber essa datação é importante para a gente determinar o período de aprendizado, o período maduro do artista e os momentos em que ele começa a trocar de estilos, em que fase da vida ele determinou que aquele estilo não era mais viável para ele. A tradição antiga mais sólida tinha o costume de traçar o nascimento de Tiziano entre 1473 e 1490, e isso estava ligado à certidão de óbito dele, que foi lavrada em 1576. Só que por essa lógica, entre 1473 até 1576, Tiziano teria morrido então com 103 anos.
e o ano dele seria exatamente 1473. Porém, a maioria das pessoas acreditavam que ele teria nascido em 1477. E essa opção de se acreditar que ele teria nascido em 1477 estava ligada ao fato de uma carta que ele escreveu, né, para Filipe II em agosto de 1571, em que ele falava que ele teria aí por volta dos seus 95 anos. Só que essa carta foi muito questionada pelos historiadores pelo fato de acreditar que Tiziano mentiu a própria data para que Filipe II tivesse dó das condições dele, né, da idade dele, muito velho, idade muito avançada, e então Filipe II devolvesse as obras de Tiziano que estavam sob o poder dele. Então, tem a entender que ele falsificou a sua idade para poder atingir esse fim. A crítica moderna hoje acredita mais na data de 1488 e 1490. E essa afirmação se dá com base no Diálogo da Pintura escrito por Ludovico Dotti, em que ele afirma que a época dos afrescos perdidos por Fondaco dei Detti, que foram executados por Giorgione em 1508, Tiziano ainda não tinha atingido a idade de 20 anos. E esses dados, contraditoriamente, foram confirmados por Vasari, que afirmou que Tiziano nasceu em 1480 e que não tinha mais de 18 anos quando começou a pintar a maneira de Giorgione. Só que, no entanto, como a gente já está cansado de saber nesse canal, Vasari não é uma fonte muito confiável. Ele afirmou, então, que Tiziano tinha cerca de 66 anos em 1566 e, dentro dessa história toda aí, ele teria avançado cerca de 10 anos. Obviamente, há contradições na afirmação de Vasari e boa parte dos historiadores descartam essas alegações dele, porque a maioria das suas informações dão a entender que ele estava mais preocupado em manter uma narrativa positiva para Tiziano, para parecer que ele começou a pintar muito novo, que ele era uma espécie de pintor prodígio, e também por ser amigo de Tiziano. Então, tudo isso leva a crer que ele estava fazendo uma espécie aí de propaganda, ou, como sempre ele fez nos seus livros, privilegiou a narrativa em vez dos fatos. Existe também uma hipótese intermediária que fala que a data de nascimento de Tiziano seria entre 1480 e 1485. E a plausibilidade dessa afirmação tem como base as primeiras obras de Tiziano, e ao fato também que não tem como Tiziano ter produzido nenhuma obra datável antes de 1506. Quando criança, Tiziano deixa a cidade dele para ir para Veneza, junto com seu irmão mais velho, Francesco. E lá, né, em Veneza, junto com o apoio de seu tio, que ocupava um cargo público, finalmente ele começou a ter alguns ensinos relacionados à arte. O mosaicista Sebastião Zuccato foi quem ajudou, né, os meninos, né, tanto ele como seu irmão, os primeiros rudimentos técnicos em relação à arte, enquanto Francesco, que é o seu irmão mais velho, orientou Tiziano no quesito do empreendedorismo e da vida militar. Tiziano então é colocado na oficina de Gentilo Bellini, que era um pintor oficial de Serenissima. Então ele provavelmente, com a morte então desse instrutor dele, ocorrido em 1507, o jovem passou a colaborar com o trabalho de Giovanni Bellini, que era irmão desse outro mestre dele. E esse irmão que passou a ocupar a parte da pintura oficial da época, lá da cidade de Veneza. Então ele foi instruído por esses dois artistas. Indo para a questão mais do contexto histórico ao qual Tiziano fazia parte, a gente sabe que ele está no Renascimento. E a gente sabe muito sobre o Renascimento, mas a gente sabe muito sobre o Renascimento italiano, florentino e às vezes um pouco de Roma. E tem muita diferença, como a gente já falou aqui, principalmente se a gente pensa no livro do Panofsky, Renascimento ou Renascimentos, porque tinha muita coisa acontecendo e as coisas que acontecem variam de local. Então a gente não pode tomar como homogêneo o Renascimento florentino e achar que na Europa inteira as coisas aconteciam da mesma forma, que não eram assim. A gente tem que pensar também que Veneza era uma cidade talvez uma das mais populosas da Europa. E por causa da questão da água, ela tinha muito acesso ao comércio mediterrâneo. E isso fez com que ela prosperasse e trouxesse muitas coisas boas de fora para lá, mas também muitas coisas ruins, como por exemplo a praga, a peste negra, né, ou várias doenças que eram trazidas por esses viajantes que vinham de toda parte do mundo. Com os caminhos das Índias abertos, então o Mediterrâneo começa então a perder um pouco de importância, as pessoas começam a priorizar mais o caminho da Índia. Além disso, tinha a questão dos turcos, que estavam cada vez mais pressionando de forma mais ameaçadora e conquistando o Negroponte em 1470.
Então a questão dessas invasões turcas, as guerras que aconteciam de forma muito extensa e muito agressiva na Itália, questões locais mesmo, né, como a gente pode pensar Milão e Florença, tudo isso de certa forma também atacava Veneza. A vida cultural de Veneza foi muito renovada nesse período. E Aldo Manuzio ficou conhecido como uma pessoa que privilegiou principalmente a questão dos escritos clássicos. E Veneza ficou conhecido pelo seu humanismo. Enquanto as antiguidades clássicas eram procuradas e estudadas, exposta aos grandes nobres dos palácios, Veneza priorizava então essa exposição, essa questão humanista, pelo menos nos grandes círculos intelectuais e elitistas. Então, isso acabava que era um atrativo para pessoas que queriam estudar. E também a questão da invasão de Constantinopla, as frequentes guerras que aconteciam, a destruição de Roma, acabava que as pessoas tinham que escolher para onde fugir, principalmente esses intelectuais. E um desses locais que eles acabavam escolhendo ou era Veneza ou Florença. Como a gente sabe que Florença também era um bairro de pólvora, muitas vezes esses intelectuais acabavam preferindo Veneza em relação a Florença. A tradicional independência da Santa Sé também atraiu intelectuais, tanto que artistas como Dürer, Leonardo, Michelangelo acabaram passando por Veneza durante o período do Renascimento. Tiziano acabou então dentro desse círculo humanista, acabou que ele se deixou influenciar pelo neoplatonismo. E artisticamente, além dos mestres já citados, como Gentil e Giovanni Bellini, ele acabou tendo outros mestres e outras pessoas, outros artistas que o influenciou no seu trabalho. Alguns desses artistas naquela época em Veneza foram Vittorino Carpaccio, Cima de Conegliano e o jovem Lorenzo Lotto e Sebastiano Luciano, que mais tarde se chamará Del Piombo, e depois, claro, Giorgione. Giorgione e Tiziano chegaram a trabalhar juntos na decoração externa do novo Fondaco de Tete, que foi reconstruído após o incêndio de 1505. Eles tiveram algumas colaborações. Eu vejo que muita parte da crítica gosta muito de falar que Tiziano aprendeu muito com Giorgione, que teve muita influência, mas hoje eu acredito que os estudos se voltam mais por uma questão colaborativa, de que um influenciava o outro, que um aprendia com o outro, do que essa questão mais de mestre e aluno. Há uma hipótese de um verdadeiro aluno de Tiziano, que seria Sebastiano Luciani. E em Giorgione deriva a notícia de Vasari, que, no entanto, mais uma vez, por razões de continuidade literária, como eu já havia falado com vocês, enfatizou demais, ou se não inventou do zero, como diriam alguns historiadores, tais relações entre artistas. Era muito comum ele falar que Tiziano se envolveu com Leonardo, que outro artista se envolveu com não sei quem, mas muitas vezes esses artistas nem chegaram a estar no mesmo local, na mesma cidade, quiçá talvez até pensar se estavam até vivos na mesma época. Por que ele fazia isso? Para enfatizar a narrativa, porque era interessante você pensar que esses grandes mestres chegaram a trocar ideias um com o outro. E é muito difícil a gente falar de escola, oficina, centro de treinamento, artistas que foram alunos de Giorgione, porque não existe nenhuma fonte contemporânea que fale sobre essa relação, essa influência, esses artistas em relação a ele, né, a Giorgione no caso. Uma dedução comum ligada às obras de Tiziano em relação a quesitos iconológicos ou considerações estilísticas tem a ver a obras ao estilo de Giorgione, que possivelmente foram deixadas incompletas após a morte do pintor. Algumas delas seriam o Concerto Rural, Cristo carregando a cruz, de San Rocco, o Concerto de Palazzo Pitti, embora algumas opiniões contrárias autorizadas não faltem em relação à questão de atribuições dessas pinturas. Hoje tendemos a considerar a relação desses dois pintores, como eu havia falado com vocês, um confronto igual de ideias criativas, ao invés da tradicional afirmação de uma troca de mestre e discípulo. Fugindo da praga que assolou Veneza e que matou Giorgione, Tiziano então foge para Pádua em 1511, onde ele foi contratado para pintar 3 grandes afrescos no salão principal da Escola del Santo. E essa encomenda é muito interessante para quem estuda Tiziano, porque ela foi a primeira encomenda totalmente documentada. Ele tinha cerca de 20 e poucos anos. Ele era um dos primeiros a trabalhar no ciclo, que contou com o empenho de numerosos artistas venezianos. A gente tem relatos desse trabalho, documentação em detalhes, e por ser o primeiro da carreira de Tiziano, é interessante para a gente comparar o estilo, né? O primeiro obra de Tiziano e a última, para a gente ver a questão de evolução, o que esse artista aprendeu ao longo da vida. Então a gente tem documentação sobre taxas, sobre execução, tudo é conhecido. Depois dessa obra, Tiziano meio que estourou e ele teve mais 3 contratos imediatos em dezembro e ele acabou iniciando eles em abril.
Vasari sempre escreveu que Tiziano foi encontrar com Leonardo e Michelangelo, mesmo a gente sabendo da rixa que existia entre os dois, no caso, Leonardo e Michelangelo. E aqui também, nesses escritos, se misturaram muito elementos políticos e em relação também à representação sagrada. Tiziano ele se aventurou muito em composições de grande escala, com grupos de figuras imensas e paisagens que dominavam o espaço, graças à utilização de massas de cores tratadas de forma tão pessoal como no Veneto até então nunca vistas. Alguns historiadores gostam de dizer que a personalidade de Tiziano é muito representada nessa obra, chamada O Milagre do Esposo Ciumento. Diz que essa obra é que enfatiza mais as questões psicológicas do artista. Alguns dizem que a saída de Sebastiano del Pompo em direção a Roma foi porque ele estava fugindo da competição com Tiziano, porque ele estava muito em ascensão, ele estava usando as coisas de forma muito teatral, muito dramática, que até então era desconhecida na pintura veneziana. Não é à toa que hoje a gente fala de pintura veneziana renascentista, a gente pensa no elemento da cor. Ele criou uma espécie de característica veneziana, né, uma questão cultural, uma marca para aquela cidade, né, que é o uso da dramaticidade das cores. Né, e isso garantiu para ele supremacia entre os artistas e a nova geração, e principalmente supremacia no quesito de que todos os ricos e influentes queriam ter uma obra de Tiziano. Então começa anos de efervescência em seu ateliê, ele começa a receber muitas encomendas com temáticas de retrato, mitológicos, temas religiosos, composições alegóricas. Inicialmente ele começou mais com encomendas privadas, mas logo isso se expandiu de forma que ele começasse a receber de vários tipos de patrono. Não tem como a gente elencar um tipo único de pessoa que fazia encomenda para ele. E a habilidade de Tiziano de pintar paisagens elencou ele como, ou melhor, ele ficou conhecido como um grande aluno de Giorgione, porque Giorgione era quem priorizava muito a paisagem. Então as pessoas reconheceram nele uma espécie de pessoa que iria dar continuidade ao estilo de Giorgione, e isso rendeu para ele inúmeras encomendas de flamengos e alemães na cidade, que encontraram nele uma espécie de novo espírito de Giorgione. Tiziano chegou a fazer desenhos de uma estilogravura monumental perdida, que era o Triunfo de Cristo, e foi uma obra cheia de significados políticos, que foi muito adorada por Vasari. Querendo ou não, a gente pode ver nessa obra, e em algumas outras desse período de Tiziano, um certo tema cívico e político em relação ao contexto que ele tinha. E essa obra se dá muito explicitamente ao estilo romano de Michelangelo e Rafael. Nos anos seguintes, então, Tiziano ele produziu uma série de meias figuras femininas, como por exemplo Salomé com a cabeça de Batista e Mulher no Espelho, Flora e outros temas muito comuns. E é muito interessante que a pintura, ela, principalmente nesse período, ela tem uma espécie de moda. Então, por exemplo, ficou muito na moda durante um bom tempo a questão da Salomé, a Flora. Então, se você estuda esses artistas nesse mesmo período, você começa a ver que tem muitas Floras, tem muitas Salomés. E isso por quê? Porque as pessoas viam aquele quadro na casa de um amigo, de um vizinho, de um rei, e sentiam vontade de ter ele também. Então, consequentemente, aqueles artistas, eles eram pagos, eles eram financiados, então eles começavam a reproduzir. Então, é muito comum que nessa época vocês encontrem não só essas muitas pinturas, mas que um artista pintou uma série enorme de Salomés, de Floras, porque era o que as pessoas queriam. Mas nem por isso essas obras eram iguais, até porque o interessante da pintura é você ter a exclusividade, você ter aquela peça única. Então, querendo ou não, acabava que essa reprodução sempre tinha algo diferente e, consequentemente, algo de melhora mesmo, porque de tanto você produzir aquela mesma temática, querendo ou não, você vai ter avanços. A identidade internacional de Tiziano foi reafirmada a partir de 1513, quando dizem que ele recusou um pedido direto do Papa Leão X, que foi encaminhado por Pietro Pombo, para se dirigir a Roma. Recusar o Papa? Isso se dava por causa das muitas encomendas, trabalhos que ele tinha feito, contratos que eram estabelecidos. Então, mais que isso poderia parecer, para outras pessoas seria a morte, né? Literalmente, para ele não foi algo tão ruim assim de lidar. Nesse mesmo ano da recusa, então, Tiziano encaminhou um pedido ao Conselho dos 10 para poder obter o cargo do pintor oficial de Serenissima. E isso se deu por causa da substituição do velho Bellini, né, que havia falecido. Esse pedido foi atendido, né, após a morte do mestre, em novembro de 1516. Tiziano, novamente na mesma carta, em 1503, ele também fez uma proposta de pintar o afresco da Batalha de Cadore, Palácio de Ducali, no lugar do afresco do século XIV de Gauriento, que já havia sido deteriorado.
Então ele propõe fazer essa nova obra, porque naquela época, pessoal, não existia restauração, né? Então, a obra está deteriorada hoje do artista, você não vai lá e pinta outra por cima, né? Você restaura aquela produção para não se perder. Mas naquela época foi muito comum, a gente perdeu muitas produções artísticas, porque se estava estragado, você ia lá fazer uma pintura nova por cima. E foi isso que ele fez. Só que essa obra acabou se perdendo no incêndio que teve aí uns anos depois. Nesse mesmo ano também, Tiziano aproveitou para se aproximar dos círculos intelectuais de Veneza. Isso é muito bom no que diz respeito a interesses políticos, né, clientelismo, quem indica quem. Então ele se aproximou de Pietro Pembo, Mário Chicola, Leonardo Hebreu, e teceu uma série de relação aí dentro da cidade de Veneza que iria muito além da questão de simplesmente a arte, patronato e essas coisas relativas à pintura. Em relação a esse círculo intelectual, isso não deixou de influenciar na sua pintura. Os temas filosóficos, literários, mitológicos e musicais que circulavam nesses ambientes foram reproduzidos numa série de pinturas feitas por ele, de caráter mais primorosamente elitista, como por exemplo o aristotelismo, o pitagorismo e o neoplatonismo finiciano, que a gente sabe por quê, né, elitista intelectual. Porque a gente sabe, como a gente comentou, que nesse período, que o Renascimento não diverge muito do período medieval, que muitos historiadores acreditam que é uma continuação, porque as estruturas daquele sistema não eram diferentes das estruturas do período medieval. Então, a gente tem algumas mudanças culturais, mas de forma geral as pessoas ainda morriam da mesma peste, morriam de fome, inúmeras guerras assolavam a Europa. Então, assim, ter pessoas que estavam preocupadas com pintura e aristotelismo era um círculo de, 1%, comparado com a maioria da população que morria aí, já na infância de desnutrição, por causa das guerras e das inúmeras pestes. Com a nomeação de o novo pintor oficial de Serenissima, isso ajudou a concretizar então a carreira de Tiziano. Ele chegou a ter cerca de 100 ducados por ano, provenientes aí das receitas e de impostos do sal, chamada sançaria, que dava direito à isenção de impostos anuais. Como eu disse, tem a questão toda do empreendedorismo de Tiziano, que não pode ser desconsiderado, porque querendo ou não, esse empreendedorismo dele, isso assegurava de que a pintura não fosse a única fonte de renda para ele. Tiziano então ocupou esse cargo na Serenissima, né, as questões de empreendedorismo, por mais de 60 anos. Investiu esses rendimentos no comércio de madeira de seu Cadore natal, que era necessário para a indústria naval da República, né, os comércios no eixo de Cadore e Veneza, que conduziram também aos primeiros contatos importantes com a zona da Serra Vale, que nas décadas posteriores foram um palco de encomenda de 2 grandes retábulos, bem como eventos econômicos e familiares fundamentais. Os astutos investimentos de Tiziano possibilitaram a ele, junto com o crescente sucesso da produção artística, validamente apoiado pela oficina dele também, que ele se tornasse talvez o artista mais rico da história. Os senhores dos tribunais italianos e europeus estavam agora competindo por suas obras e naturalmente também tinha a questão da sua empresa. Então ele tinha essas 2 grandes fontes de renda e, como vocês vão ver, pessoas que brigavam para ter as suas encomendas se estendiam desde o pequeno Messina até grandes reis e papas. Em 1516, então, Veneza ressurgiu triunfantemente da situação política internacional causada pelo Tratado de Noyon, que retribuiu todos os territórios perdidos em 1509. Neste contexto, então, o artista recebeu a encomenda do altar-mor da Basílica de Santa Maria Gloriosa de Fari. E essa ocasião representou, então, um confronto real e remoto, né, com as conquistas mais avançadas do Renascimento romano, né, que era de Michelangelo e Rafael, que a princípio chocaram os venezianos incapazes de assimilar imediatamente o passo abrupto dado a respeito da tradição veneziana. Então, querendo ou não, enquanto Michelangelo e Rafael estavam brilhando, a gente tinha então Tiziano, que também estava brilhando à altura. As primeiras encomendas de Tiziano, fora da fronteira de Serenissima, se estenderam a pequenos estados norte da Itália, como Ferrara e Mantua. O duque Alfonso de Este, que era duque de Ferrara, ele estava de fato naqueles anos decorando seu próprio estúdio pessoal. Então ele precisava de pintores, e depois de não envolver pintores que morreram cedo, como Fra Bartolomeu e Rafael, ele recorreu então a Tiziano. Entre 1518 e 1524, ele pintou várias temáticas
em relações à mitologia, como Festa della Miorino, Bacchus de Ariadne, Bacchanale della Andri, desculpe o meu italiano, e por fim ele retocou a paisagem da tela já pintada uma década antes por Giovanni Bellini, e tornou ela uma série mais uniforme. Nesse período é que a gente vê cenas repletas de alegria, erotismo, e uma multiplicidade de referências mitológicas alegóricas e literárias. Em vários momentos, Tiziano se recorreu a Ferrara para poder pintar alguns retratos e algumas pequenas telas. E alternando períodos passados em Veneza e em outros locais, o artista estendeu amplamente os prazos de entrega, tornando sua obra mais difícil de conquistar e, portanto, preciosa, e aceitou mais de uma atribuição desde que a remuneração fosse sempre mais alta, dando início àquele caráter empreendedor do próprio negócio. Então você poderia até ter uma obra do Tiziano, mas você teria que aceitar o valor alto e os prazos de entrega mais estendidos. A residência principal de Tiziano permaneceu em Veneza, em seu ateliê perto do Grande Canal, e era uma loja eficiente na qual o irmão dele, Francesco, ajudava nas questões administrativas, e boa parte da sua produção era feita com indícios de ir para o exterior. Com a morte de Dodi Antonio Grimani, quem assumiu o seu lugar em 1523 foi Andrea Gritti, que foi eleita. E esse novo Dodi estabeleceu imediatamente um grande projeto de renovação artística e urbanística de Veneza, que se chamou esse nome que está aparecendo aqui embaixo para vocês, que teve como intuito refundar uma nova Roma em Veneza, ou seja, uma capital de um grande império que herdaria tanto a Roma do Oriente como a Roma ocidental, que tinha sido devastada pelo saque de Roma de 1527. Então, esse grande projeto, consequentemente, ia envolver grandes artistas, e claro que Tiziano não ia ficar de fora deste grande projeto, e juntamente com outros dois toscanos que se refugiaram em Veneza após o saque de Roma. Esses dois artistas eram Piero Aretino e Jacopo Sansovino. A colaboração entre eles foi sólida e fecunda, gerando uma espécie de fraternidade entre eles, que estendia muito além do quesito profissional. Eles ficaram conhecidos como a triade aí dos grandes artistas do século XVI. Em 1525, Tiziano se casa então com a jovem Feltre, Ceciliana Soldani, e logo de cara já lhe deu aí 2 filhos, Pompônio e Horácio. Porém, em 6 de agosto de 1530, ela morre a dar à luz a sua terceira filha, Lavínia. A morte da sua esposa, Tiziano ficou muito abalado, ele ficou um período estendido sem trabalhar, sem manter contato com as pessoas próximas a ele. E depois disso, ele nunca se casou novamente e focou aí toda a sua atenção em cuidar dos seus filhos. De forma que um dos seus filhos abraçou a carreira eclesiástica. Lavínia se casou aí com um rico cavaleiro da nobreza de Serravalle, e Horácio, que era conhecido como o filho favorito, colaborou com ele na oficina. Em 1529, com a paz de Cambra estabelecida entre Carlos V e Francisco I, o imperador estava em Bolonha com o Papa Clemente VII. Esses conflitos estavam aí decorrendo, essas ocasiões chamaram a atenção de Tiziano. Então, com as informações, ou melhor, por intermédio de Aretino, ele conseguiu entrar em contato com o imperador, lançando bases para uma relação privilegiada com a corte espanhola, que duraria 45 anos. Então, 4 anos depois, o embaixador da Brigada Sereníssima, para fazer com que Tiziano se juntasse ao monarca em sua corte, Carlos e a sua esposa, então, Isabel de Portugal, queriam ser retratados. Provavelmente, então, Tiziano não queria deixar Veneza por questões cosmopolitas, onde não se sentia à vontade, mas o Doge, no entanto, respondeu negativamente e o imperador resignificou seu relacionamento à distância. Depois disso, os historiadores especulam que a relação de Tiziano e de Carlos V não era apenas uma relação entre patrono e pintor, tinha também envolvido questões de um verdadeiro negócio de Estado. Então era muito importante que ele atendesse a esse imperador, era muito importante que as coisas fossem do agrado dele, porque questões políticas estavam envolvidas nisso, até porque Tiziano não estava simplesmente pintando quadros, ele estava representando Veneza. E os quadros também tinham mensagens políticas muito importantes para poder reafirmar o poder do imperador, como a gente vai discutir mais sobre isso. O Império Moderno, então, precisava de uma espécie de imagem reafirmadora, algo que passasse aos súditos que Carlos era capacitado, que despertasse medo e ao mesmo tempo despertasse amor. Uma questão bem... Qual que é o nome do autor?
isso? Maquiavel. Uma questão bem ao estilo de Maquiavel mesmo. Tiziano, então, era importante para poder reafirmar essa imagem. Só que nessas pinturas, ele precisava meio que trazer um pouco de classicismo, de modernidade. Claro que a gente sabe que o classicismo é bem depois, lá pro 19. Mas é a questão política por trás dessas pinturas que a gente vai ver com mais frequência só lá com o Napoleão, né? E o uso das imagens como reforçador aí do poder do império ou do imperador. Apesar de eu não gostar muito desse termo, mas muitos historiadores se referiram a Tiziano como o gênio da comunicação. E a gente vê isso nessas duas obras, o Retrato de Carlos V com o cão e a Imperatriz Retrato de Isabel de Portugal. Essas poses não oficiais, mas ao mesmo tempo domésticas, criou um símbolo mais significativo e importante de toda a história da arte. E a obra O Retrato de Carlos V com o cavalo falava aos súditos e inimigos do imperador de forma inequívoca, mostrando ao mesmo tempo força de um guerreiro e sabedoria do soberano. Então, assim, tinha várias mensagens que essas obras poderiam passar. Anos depois, essa concepção de obra foi muito admirada e reproduzida por Velázquez, por Rubens, por Goya, por Rembrandt. E todos esses pintores que eu citei, tem vídeo deles aqui no canal, vídeos completos, extensos, referenciados. Então procurem para vocês se contextualizarem e entender de quem que eu estou falando. Outra obra também que mostra uma outra face da personalidade do imperador é Carlos Sentado, que mostra a imagem de um homem de paz, mas não um guerreiro, mas um juiz justo e um imperador generoso. Então você precisa mostrar várias faces do imperador de forma que a pessoa olhe e se reconheça naquele indivíduo, que sinta admiração por ele. Você pode, às vezes, não admirar um homem culto ali, calmo e generoso, mas você vai admirar ele no cavalo, o homem guerreiro. Então são várias faces aqui, é como você fazer uma espécie de aposta e ver qual que vai dar certo. Claro que Tiziano não recebeu apenas dinheiro nessa conexão com a monarquia, e também recebeu o título de Conde do Palácio de Latrão, Conselheiro Áulico e Consistório, Conde Paladino e Cavaleiro da Espora Dourada. O imperador passou a ser o principal cliente do artista em 1508, com a extinção da dinastia Montefeltro. Francisco Maria I della Rovera, filho de Giovanna de Montefeltro, se tornou duque e senhor de Urbino. E claro que Tiziano ia perder essa oportunidade. Ele estava na moda, estava muito conhecido, então ele não poderia se deixar envolver nessa nova gestão de poder. Em relação com os duques de Urbino, produziu então o Retrato do Francisco Maria della Rovera, assim como várias outras obras. Este Tiziano produziu demais, como eu disse, ele tinha ali um ateliê, e naquele tempo as pinturas eram colaborativas, o que significava que muitas vezes ele pegava a encomenda, levava para os pupilos faziam a grande composição e ele acrescentava detalhes e assinava. Nossa, Sara, então quer dizer que quem pintava as obras não era Tiziano? Era Tiziano, só que é um conceito de produção diferente do conceito que a gente tem na modernidade, de que o artista sozinho fica lá pintando durante horas e vende seu quadro. O conceito de individualidade, o conceito de produção artística no Renascimento é um conceito diferente que a gente vai ter depois. Então, para que a gente não cometa o anacronismo de julgar isso e dizer que aquilo não era produção, a gente precisa entender como que funcionava, dentro daquele contexto, a produção e execução dessas obras. No auge da sua popularidade, Tiziano manteve seu cargo, salário e favores da Sereníssima, mas ele trabalhou muito pouco para a sua cidade por causa desses vários contratos e encomendas no exterior. E isso despertou muitas queixas por parte do Senado da sua cidade. Só em 1534 ele pôde dedicar por boa vontade a realização de uma grande tela, que é a apresentação da Maria no templo, a ser destinada à escola de caridade. Essa obra foi entregue em 1538 e teve grande aceitação entre os intelectuais que a exaltaram em comparação com um rival que, entretanto, chegava Friuli, que era Pordenone. E é engraçado que os partidários desse seu rival usavam o fato dos atrasos de Tiziano para poder falar mal dele, para poder tirar essas produções dele. Aí não adiantou muito, né, pessoal? Como vocês podem ver, ele ascendeu de qualquer forma. E ele até chegou a entregar a Batalha de Cadore para o Palácio Ducal, que foi uma obra muito importante. Só que essa obra acabou sendo destruída por um incêndio posteriormente.
Por volta de 1540, uma onda de maneirismo trazida por Salviati e Vasari chegou a Veneza em busca de uma natureza artificial. Tiziano, então, adaptou-se às novidades buscando um acordo entre o sentido da cor e a arte do desenho maneirista. Na verdade, Tiziano já havia procurado anteriormente uma comparação com a obra de Michelangelo e de Rafael, vista através das gravuras com a arquitetura de Giulio Romano, com as coleções venezianas das obras clássicas. No entanto, a chegada de Salviati, Vasari a Veneza deu um impulso decisivo à influência maneirista sobre o artista veneziano. E é interessante a gente falar que a forma como Tiziano recebeu essas influências, como outros antes e depois, foi peculiar. De acordo com Panofsky, nenhum outro artista foi tão flexível diante das influências como Tiziano. E ninguém permaneceu tanto ele mesmo quanto Tiziano, que fez uma síntese entre a pesquisa acadêmica e seu rico cromatismo, tentando mesclar o desenho toscano com a cor veneziana. Esse desenvolvimento de Tiziano a gente pode entender a partir de uma comparação através de algumas obras dele, como São João Batista, a Locução de Afonso de Avos e as Três Cenas Bíblicas, e sobretudo a Primeira Coroação de Espinhos, né, que são composições altamente dramáticas com referências evidentes às clássicas formas de Michelangelo, filtrada através da sua técnica e cores muito pessoais. Em 1545, Tiziano decidiu fazer uma viagem ao centro da Itália, com estadia em Roma, como convidado do Papa Paulo III de Farnese, de seu poderoso sobrinho, o cardeal Alessandro Farnese o Jovem. O encontro e o confronto com a artista que naquele momento dominava Roma, Michelangelo, que acabava de terminar o juízo final, foi natural. Tiziano é certamente o pintor de retratos do príncipe e de seu século. O fundo escuro, já presente no século XV, com os flamengos e Antonello de Messina, foi levado às últimas consequências. Aliás, Tiziano fez dele o seu traço distintivo, juntamente com a naturalidade das expressões e a liberdade de esquemas pré-embalados. A cor densa é, como sempre, um instrumento utilizado pelo artista para a representação, neste caso, psicológico da realidade. E a especialidade de Tiziano é o retrato da cor, com a qual ele imortaliza soberanos, papas, cardeais, príncipes e líderes, geralmente de cor inteiro ou, mais frequentemente, de meio corpo, 3/4 ou sentados, em poses oficiais ou às vezes em atitudes mais familiares. A atenção do pintor está voltada para a fisionomia e não para os sentimentos. As roupas são sempre retratadas com cuidado e às vezes refinados, veludos, brocados, joias, armaduras. O objetivo é claro, a representação do poder corporificado em uma pessoa. Mas, uma vez que essa pesquisa ocorre por meio de um estudo cuidadoso de expressões, poses e gestos realçados pelo uso perfeito da cor, o resultado muitas vezes é incrivelmente verdadeiro e real, com o objetivo totalmente alcançado. Quando Tiziano volta para Veneza em 1548, ele percebe que as coisas não estão mais como antigamente. Na sua ausência, o jovem Tintoretto, que posteriormente vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, obteve um contrato público criando o Milagre de São Marcos, e o estilo enfático e visionário do jovem Robusti encontrou o gosto do novo cliente veneziano, né, de clientes mais poderosos. E por outro lado também, Paolo Veronese também estava conquistando naqueles anos o monopólio dos ricos proprietários de vilas no continente. Então, querendo ou não, ele começou a perder espaço na sua cidade. Provavelmente isso deve ter incomodado ele, né, pessoal? Não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas a partir daí, porém, toda a atividade de Tiziano foi absorvida pelo cliente ibérico Carlos V e mais tarde, sobretudo, por seu filho Filipe II. Em 1554, Tiziano ficou hóspede de seu sobrinho. Nesse período, ele acabou adoecendo. Ele ficou sob os cuidados da vila local, da cidade, e ele ficou tão comovido com o cuidado da vila, ele deixou como sinal de agradecimento o retábulo ressuscitado Aparece a Mãe, que ainda hoje é admirado na igreja. Encaminhando para o final, pessoal, falando mais das questões religiosas, do que Tiziano acreditava, eu achei algumas coisas interessantes, tendo como base algumas cartas do seu amigo Aretino e a análise das suas produções, alguns historiadores apontaram que é possível definir a adesão de Tiziano a um círculo de uma forma de dissidência religiosa. E essa dissidência religiosa afetou várias camadas religiosas do mundo cultural italiano.
É uma dissidência moderada que escapa à lógica dos extremismos opostos. Impaciente com as normas formalistas, eles se alimentavam de uma espécie de pacifismo de Erasmo. Essa nova visão religiosa ou não religiosa ansiava por uma espécie de religião compreensível, inquieta e individualista. E é óbvio que essa tal dissidência só pode ser privada, dadas as condições da época. Você não pode chegar criticando a igreja. A gente sabe o que acontece com quem criticava a igreja nessa época. Era fogueira, era tortura, era denúncia, era expulsão, era multa. Por causa disso, dessas menções das suas produções, muitas pessoas encaixaram Ticiano numa espécie de nicodemismo ou de Nicodemos, que é um discípulo que viveu aí na época de Cristo, e esse discípulo, ele professava em público uma fé, mas à noite ele ia se encontrar com Cristo para ouvir a palavra de Cristo. Então, esse nome nicodemismo, né, tem a ver com Nicodemos, né, que foi até muito criticada por fiéis da época do protestantismo, que disseram que era uma vergonha, porque se você realmente acredita numa fé, por mais que você seja torturado, seja morto, você tem que professar essa fé. Mas nem todo mundo quer morrer, né, pessoal? Você pode acreditar no que você quiser aí no privado, e na rua você fala outra coisa, né, para poupar a sua vida e se poupar da tortura. Mas por que eu tô falando disso? Na verdade, não existem documentos escritos claros que apontem, que possam apoiar de alguma forma essa hipótese. A gente tem alguns vestígios. E existem, no entanto, as pinturas a partir de análise de toda a produção de grandes pintores venezianos, mas também de muitos de um modo mais geral, e muitos críticos que apontam que algumas produções dele têm a ver com essas questões de questionamentos religiosos, como, por exemplo, o depoimento no sepulcro, em que o Ticiano se retrata no papel de José de Arimateia, iconologicamente confundido, neste caso, com Nicodemos, que apoia Cristo. Por causa dessa obra e de tantas outras, né, acabaram que eles faziam essas assimilações. No final da sua vida, então, Ticiano adota uma espécie de pincelada mais espaçada, mais passageira, né, com cores mais modeladas, e um efeito final semelhante ao inacabado, que lembrava muito Michelangelo. A praga que assola Veneza em 1576 é responsável pela morte de Ticiano. E um mês antes, ele também havia levado seu filho Horácio embora. E alguns anos também, posteriormente, seu filho Pompônio acabou ficando muito rico financeiramente, tendo estabilidade financeira. Ticiano, pessoal, ele não deixou alunos. A sua lição e as suas cores duraram 5 séculos, porque também nós podemos reviver essa emoção. Esse equilíbrio de sentido, intelectualismo humanista, nessa civilização e natureza, isso tudo consiste no fundamento da arte de Ticiano, né? São fatores fundamentais que a gente precisa citar quando a gente fala da produção dele. Existem algumas estimativas em relação à quantidade da sua produção. É importante a gente falar que existem vários questionamentos em relação à autoria das suas obras. Se vocês forem ler sobre Ticiano, vocês não vão achar nada em português. Muitas das coisas estão em inglês, por isso que o vídeo ficou extenso. Vou deixar as referências aqui embaixo para vocês. Vocês encontram informações de qualidade no Wikipedia em inglês e no Wikipedia em italiano, se vocês quiserem uma coisa assim mais rápida e sucinta. Mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês conseguem pelos artigos que eu vou deixar aqui para vocês embaixo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o primeiro artista veneziano, é um clássico renascentista, foi muito pedido. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que eu posto. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter, Facebook, Instagram. Lá você encontra um conteúdo a mais do que eu trago aqui. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do que eu faço, não deixe de me apoiar na campanha no Apoie-se. A partir de apenas R$2, você consegue financiar o canal e fazer com que ele se mantenha aqui, o que é muito importante. Beijo e até a próxima!